Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o presidente da mesa, o senador Blairo Maggi, cumprimentar os demais senadores integrantes da Comissão de Meio Ambiente e os demais colegas que integram a mesa aqui nessa audiência pública, assim como os participantes dessa audiência. A minha participação nesse debate, como integrante especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas, ela será mais dirigida a uma avaliação dos recursos hídricos nas áreas onde estão previstos as atividades, ou seja, onde estão selecionados os setores e os blocos. Então, a ideia é de que, nesse processo de fraturamento hidráulico, normalmente, o retorno do líquido que é usado para fazer o fraturamento hidráulico em profundidade, ele, com todas a questão da engenharia da construção do poço, ou seja, a cimentação, ele acaba causando um impacto, principalmente na parte superficial, no poço, no retorno desse líquido, constituído exatamente vem o gás e o líquido que é utilizado para fazer o fraturamento hidráulico em profundidade. Então, a ideia é de que, quando ele chega à superfície, quais são os possíveis impactos que eles poderiam causar, onde, no mundo inteiro, você tem uma correlação direta com relação à questão dos recursos hídricos. Então, essa apresentação ela vai procurar mostrar quais são aqueles aquíferos, ou seja, aquelas rochas que circulam água, que se encontram na superfície, onde esses blocos estão previstos, estão locados, esses blocos, para fazer a licitação. Então, a ideia é fazer essa abordagem. Esse mapa é um mapa dos aquíferos, que foi elaborado pela Gerência de Água Subterrânea da ANA, onde aí se encontram plotados os vários blocos em cada bacia sedimentar prevista para essa 12ª rodada, como a bacia do Acre, a bacia do Parecis, a bacia do Parnaíba, a bacia Sergipe-Alagoas, a bacia do Recôncavo, a bacia do São Francisco e a do Parecis, já falei, e a bacia do Paraná. Agora, especificamente, nós temos aí a bacia do Acre. O predomínio dos aquíferos são 2 aquíferos, esse em amarelo. Aí, mais claro, seria o aquífero Solimões. Ele tem uma característica litológica, que ele é constituído por um material argilo-arenoso, enquanto esse mais vermelho bordô é o aquífero Içá, que ele já é um pouco mais arenoso e, em consequência, ele tem uma condutividade hidráulica maior. Então, nesse sentido, a gente aborda que os blocos onde estão posicionados em cima do aquífero Içá, ele acaba tendo uma vulnerabilidade maior com relação a esses líquidos o líquido de retorno da perfuração, que poderia estar em contato ou com problemas da cimentação do poço, onde a obra de engenharia, como foi colocado, ela é bem segura com relação a isso, mas é aí que, normalmente, no mundo inteiro, pode aparecer algum problema relacionado nessa fase de retorno desses líquidos. Mas outra coisa, essa abordagem da caracterização aí dos aquíferos, ela tem uma característica regional, ou seja, ela não tem uma precisão de um estudo local, como normalmente, na medida que se vai realizar um projeto de explotação, é necessário. Então, é um aquífero que ele tem essa característica de vulnerabilidade, mas com informações regionais. Então,
Tem essas características aí, do aquífero Solimões, né, que é mais argilo-arenoso, e o Içá, que tem uma predominância mais arenosa. Aí nós temos os blocos posicionados sobre esse aquífero em tom mais azul escuro, roxo, né, que é o Parecis. Ele praticamente predomina, né, os blocos estão sobre esse aquífero Parecis, que pega grande parte do norte do Mato Grosso, né. O aquífero Parecis, ele se caracteriza como uma importante área de recarga, né? Ele é constituído de rochas também arenosas, né? E essas áreas de recarga, ela acaba tendo uma relação direta com os principais afluentes da margem direita do Amazonas, em especial o Xingu e o Tapajós, né? É um aquífero que, por essas características litológicas e hidráulicas, né, ele acaba contendo uma grande reserva hídrica, né, e está sujeito, vamos dizer, ao mesmo tempo que permite essa circulação de água, poderia permitir a circulação de contaminantes, né. Na bacia do Parnaíba, nós vemos aí, os blocos, eles vão pegar os aquíferos Puti-Piauí, que estão na parte mais sul aí dos blocos, o aquífero Pedra de Fogo, e mais na parte norte o aquífero Mutuca, né? Esses aquíferos, eles têm exatamente também em função dessas características litológicas e hidráulicas, eles acabam tendo uma condutividade variável. Por exemplo, o aquífero Puti-Piauí, ele é uma porção mais arenosa, então ele acaba tendo uma condutividade hidráulica média a alta, enquanto que o Pedra de Fogo, ele, devido a intercalações de silicitos, né, ele acaba tendo uma condutividade baixa, né, e o Mutuca, uma condutividade baixa a média. E tudo isso refletindo na vulnerabilidade desses aquíferos. No caso da bacia de Sergipe-Alagoas, essa parte predominante onde se encontram os blocos é o aquífero que está em amarelo, é o aquífero Barreiras, né? O aquífero Barreiras, ele é um aquífero de constituição areno-argilosa e tem uma condutividade hidráulica média, então, que vai refletir na vulnerabilidade média à contaminação. E ele tem um agravante porque abaixo do Barreiras, né, ele tem um aquífero Marituba, que é um importante, tem expressivas reservas hídricas que se posiciona logo abaixo do aquífero Barreiras. Aí nós temos o aquífero do Recôncavo, onde predomina as rochas da formação do aquífero São Sebastião, em amarelo do Barreiras, e esse em tom mais bordô do Ilhas, né? Então, são aquíferos que têm essas características de vulnerabilidade em função da litologia e da condutividade hidráulica, né? Variando aí também de média a alta, e ele tem um problema que se agrava porque ele está situado exatamente na região metropolitana de Salvador e no polo de Camaçari. Então, essa vulnerabilidade aumenta, vamos dizer, já com risco de contaminação também, dada essa circunstância onde ele se encontra. Na bacia do São Francisco, assim como ocorreu na bacia do Parecis, você tem uma predominância muito grande nesse tom roxo do aquífero Urucuia, né? O Urucuia, é uma grande área de recarga de águas,
tem essa característica também arenosa, daí a condutividade hidráulica dele também ser maior, permite então a circulação de água, ele tem uma relação direta com os rios na superfície, né? E ele acaba também tendo esse problema de potencial risco à contaminação, né? E ele tem uma importância grande, inclusive, na questão da vazão do São Francisco. Ele contribui com 40% da vazão média do Rio São Francisco, o aquífero Urucuia. Na bacia do Paraná, os blocos estão inseridos sobre os dois aquíferos, né? Que é o aquífero Bauru e o aquífero Serra Geral. O aquífero Bauru é um aquífero sedimentar, né, onde ele permite a circulação de água pelos vazios, né, dos poros, né, e apresenta com isso uma condutividade hidráulica, né, e daí a sua vulnerabilidade, né. E o Serra Geral são os basaltos. Os basaltos, ele permite a circulação de água através de fraturamentos horizontais, né? E ele tem uma característica também que ele se posiciona logo acima do principal aquífero da Bacia do Paraná, que é o Guarani, né? Então, ele, de certa forma, se posiciona protegendo, vamos dizer, o aquífero Guarani, né? Mas, tanto ele, através das fraturas, como o Bauru, permite essa circulação de águas, daí também essa vulnerabilidade. E outra característica é que esses aquíferos, eles têm uma importância muito grande no estado de São Paulo, principalmente porque a maior parte das cidades de São Paulo são abastecidas por águas subterrâneas, né? No Bauru já se observa contaminação por nitratos em algumas cidades, como é o caso de São José do Rio Preto, o que mostra a vulnerabilidade do aquífero à contaminação. Então, o que eu tinha que abordar era mais nesse sentido, né? Muito obrigado.